Olá, tudo bem? Você já parou para pensar como vai ser o trabalho daqui a 10, 20, 30 anos? Pois é, meu nome é Gra Pellegrini, eu sou pós-doutora em Inovação e Tecnologia e eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o futuro do trabalho. Mas por que eu preciso saber como vai ser o trabalho daqui a alguns anos? Porque tem aquela velha máxima, né? Quem chega primeiro, bebe água limpa. E eu sabendo o que me espera lá na frente, eu consigo me antecipar e me preparar para esse momento. Bom, para a gente contextualizar um pouquinho, lá no Império Romano, trabalho ele era considerado uma dor, um sofrimento, uma punição, certo? Depois, no século XVIII, aí, as pessoas passaram a entender o trabalho como algo que dignifica o homem. Ou seja, eu vou trabalhar, eu vou ser reconhecido socialmente. Pois é, interessante até o ponto que as pessoas passaram a vender esse tempo delas, essa mão de obra, esse trabalho, quase que de forma escrava. Ou seja, eu trabalho um montão, eu ganho apenas para sobreviver, certo? E se tem uma das coisas que a pandemia mexeu com as pessoas foi nesse sentido. A pandemia ela trouxe para as pessoas uma reflexão de que, poxa, a vida não pode ser apenas eu trabalhar para ganhar o meu sustento, eu gastar esse dinheiro para me sustentar, para trabalhar, né? Isso passou a ser algo que ficou assim meio marcante nas pessoas e essa geração nova que vem, ela já vem refletindo sobre isso. Bom, todas essas mudanças, elas passaram a ser mais iminentes, não só com a pandemia, né? Mas elas já vinham dando os primeiros sinais aí no momento em que a gente teve as primeiras máquinas automatizadas, em que entrou-se a inteligência artificial, em que entrou-se a robótica, e as pessoas passaram a perceber que, peraí, eu não preciso vender a minha força braçal repetitiva de trabalho, porque uma máquina pode fazer isso. Eu posso usar o meu tempo com algo que uma máquina não consegue fazer, que é o quê? Usar a inteligência, né? Então, isso está muito latente para o futuro. Essas profissões mais repetitivas, essas profissões aí que qualquer máquina consegue substituir, certamente se tornarão obsoletas. E eu preciso me tornar alguém que seja relevante por fazer alguma coisa que a máquina não faz, que uma máquina não consegue replicar. Bom, e esse é o futuro, esses são os indícios aí que o futuro nos remete, certo? As pessoas buscam, e as pessoas vieram aí dessa pandemia, estão saindo dessa pandemia com uma necessidade de autorrealização. E eu só fazer aquilo que uma máquina faz, vamos e convenhamos, mas não está realizando ninguém, né? As pessoas, elas elas vêm aí parando, né? Claro que isso tudo é um processo, ok? Elas vêm parando aí de ser o trabalhar para ser alguém, para trabalhar com alguém, trabalhar para eu me sentir alguém, e não simplesmente para ter uma profissão que qualquer máquina substitui. Bom, fazer o trabalho que qualquer máquina faz, então a gente já viu que vai ser descartado aí nos próximos anos, tá? Eu preciso ter um trabalho relevante e eu preciso ter um trabalho que me dê uma autorrealização. Por que isso? Porque a questão de trabalhar, sei lá, 20, 30, 40 anos, me aposentar, para daí começar a viver a minha vida, é algo que tá em demodê, né? Vamos colocar assim. Por quê? Porque como a expectativa de vida está crescendo, parece um pouco contraditório a gente falar que uma pessoa vai chegar nos 60 anos e vai parar de trabalhar e agora pronto, vai viver a vida. Por quê? Porque a pessoa com 60 anos, hoje, ela já é considerada idosa, né? Mas essa pessoa não é idosa. Se a gente comparar ela com uma pessoa do passado, a gente vai ver que essa pessoa de 60, 65 anos, ela tem muito a oferecer. Ela tem muito que trabalhar, tem muito que fazer. E até para ela se sentir alguém, ela precisa continuar no mercado de trabalho. Então, assim, aquela coisa de que, eu vou fazer uma coisa repetitiva, braçal, que não me realize, porque eu vou trabalhar, sei lá, 20, 30 anos e depois eu vou me aposentar, tá fora de moda, não vai mais existir no futuro,
tá? Não tô falando, ai, não vamos mais nos aposentar. Tô falando que cada vez mais a aposentadoria vai lá pra frente, tá? Até porque as pessoas precisam continuar se sentindo importantes, relevantes e fazendo algo de relevância para a sociedade. Outra coisa que o futuro aí nos promete são contratações mais céleres, ou seja, aquela questão de contratar 3 meses de experiência, o cara vai ter carteira assinada, vai ter isso, vai ter aquilo, cada vez mais vai cair em desuso. Por quê? Imagina a seguinte situação, né? Se eu não preciso mais de uma pessoa para fazer um trabalho repetitivo, braçal, não necessariamente eu vou precisar dela ali 8 horas por dia. Essa pessoa pode trabalhar com algo que use isso daqui, né, que a máquina não está usando ainda, trabalhar com isso daqui, com o cérebro dela, e ela pode trabalhar em vários empregos, em múltiplos empregos. Então, aquela questão de freelance, ou seja, eu trabalho para 3, 4, 5 empresas, eu presto serviços para essas empresas, porque o repetitivo, o braçal, quem faz lá dentro da empresa são as máquinas, tá? Eu só vou prestar assessoria, vou prestar alguns serviços mais requintados. Então, eu posso sim trabalhar em vários locais, tá? Bom, outra questão, esse trabalho, né, então, freelance e tal, uma coisa que a gente vê muito forte aí são os nômades digitais, ou seja, aquele trabalho de qualquer lugar. Eu posso estar lá na China trabalhando para uma empresa aqui do Brasil e assim por diante, tá? Mas aí vocês podem me questionar. Bom, mas Gra, nem todo mundo tem isso daqui para oferecer para uma empresa. Pois é, infelizmente, gente, a gente escuta. Hoje a gente já escuta cada vez mais pessoas falando que, poxa, eu preciso contratar gente, mas mão de obra está difícil. E cada vez mais a gente escuta que a taxa de desemprego está aumentando. Nossa, tem muitas pessoas desempregadas. Pessoal, é latente que o número de pessoas sem qualificação, desempregados, vai aumentar. Por quê? Porque não tem mais espaço para essas pessoas sem qualificação no mercado de trabalho. Ah, mas eu tô precisando lá na minha empresa alguém que nem precisa ser tão requintado assim, nem precisa ter muita qualificação, eu só preciso de gente para trabalhar. Pois é, só que essas habilidades que você tá procurando, você não quer alguém que só vai ali e faz a mesma coisa repetitiva. Você quer habilidades, você quer coisas, por exemplo, que a pessoa enxergue o serviço, que ela que tenha noção do que precisa ser feito e tal. Isso já são habilidades que eu preciso ter um certo grau de conhecimento, uma qualificação, talvez em soft skills aí, para a pessoa cumprir isso. Então, por isso, gente, e para o futuro vai ficar mais difícil ainda. Aquela pessoa que não se qualificou em absolutamente nada, ela vai sobrar. E cada vez vai ser mais difícil eu encontrar pessoas qualificadas. Por quê? Porque a máquina está fazendo o que qualquer um faz. Mas o ser humano que eu preciso, ele precisa de uma qualificação maior. Ele precisa de um conhecimento maior. Talvez a gente não esteja nem falando aí que o cara tem que ser um expert, mas o básico, pro que ele vai ter que fazer hoje, ele já precisa de um conhecimento maior. Porque o feijão com arroz, as máquinas vão fazer cada vez mais, vão substituir cada vez mais. E com isso, gente, eu preciso ter um conhecimento constante, uma constante evolução de conhecimento. Eu já falei várias vezes, eu volto a repetir, no lifelong learning. Eu preciso me manter estudando ao longo da minha vida, certo? Bom, outra questão extremamente importante aí que a gente já falou, né, do profissional, ele saber, ele vai ter que, ele não precisa ter muita qualificação, mas ele tem que ter algumas qualificações. Por quê? Porque hoje em dia, a qualificação que exige, que talvez lá atrás não exigia, e por isso lá atrás parece que não era tão difícil conseguir um funcionário, era pelo simples fato de que hoje ele precisa ajudar a enriquecer as relações de trabalho. Ele precisa ajudar a enriquecer a relação entre as pessoas. Ah, mas eu quero contratar um cara lá que ele não vai precisar atender cliente, ok? Mas ele precisa ter habilidades para pelo menos trabalhar em um grupo, para trabalhar em equipe, certo? E essas habilidades, talvez lá atrás, quando o cara só ficava apertando parafuso ali do mesmo jeito e tal,
Não precisava, porque ele não precisava falar com ninguém. Agora não, agora ele precisa, por mais que a gente entenda que o cara ainda não precisa ter muita qualificação, mas ele precisa ter habilidades que antigamente tu não precisava, tá? E sem falar que a gente vem numa geração aí que tá mudando, e cada geração que muda, cada vez que muda uma geração, eu tenho que entender que a mentalidade das pessoas mudam e que os objetivos delas mudam também, ok? Falando nisso, nesse sentido aí, esse pessoal que vem, essa geração nova aí, geração Z que tá entrando no mercado de trabalho agora, eles trocaram a palavra consumo pela palavra usufruto. A gente não vai falar de usufruto aqui, tá? Não é no direito lá. Mas enfim, o que é o usufruto? É poder usar e fruir um bem. Não necessariamente eu preciso ter uma casa minha se eu consigo usar e fruir dela. Eu tenho, por exemplo, por aluguel uma casa. Então a gente vê também que para o futuro, que já está sendo e que para o futuro vai ser mais, eu não vou me matar num trabalho que eu não gosto, fazendo aquilo que eu não quero, com pessoas que eu não estou muito dispostas para comprar coisas, como a geração dos nossos pais fizeram. Eu ganhando para pagar o meu aluguel e tal, e fazendo aquilo que eu gosto, que me torne relevante, já tá o suficiente. Não tô falando que isso é bom, não tô falando que isso é ruim, estou falando apenas que está mudando, certo? Bom, outra questão aí que o futuro do trabalho nos promete é, além dessa qualificação constante, né, das pessoas no mercado de trabalho, disciplinas aí que precisarão ser inseridas, como, por exemplo, futurismo para crianças, para jovens, enfim. Por quê? Porque hoje em dia tudo muda muito rápido e eu tenho que ter essa habilidade de saber que as coisas estão mudando e já me preparar para isso, para essas mudanças, certo? Aí, quais são as profissões aí que vão bombar no futuro? Olha, gente, especificamente profissões que usem isso, tá? Profissões que usem o cérebro da pessoa são as profissões que vão bombar. Por quê? Porque é aquilo que nós falamos. A máquina, o feijão com arroz, a máquina faz. A gente precisa das pessoas, dos funcionários, enfim, dos colaboradores, para fazer algo mais nobre, tá? Bom, eu tenho aqui uma lista de algumas profissões aí que vão bombar. Olha só. Corretores de novas moedas, cirurgiões remotos, fazendeiros urbanos. Meu Deus, o que é isso? Gente, a gente tem cada vez mais fazendas aí, por exemplo, carne sendo produzida de plantas. Então, poxa, é uma profissão nova. Engenheiros genéticos, engenheiros de tráfego de drones, piloto de drone, chefe de cozinha 3D, afinal de contas eu já tenho restaurante no metaverso, alfaiates de nanotecidos, chefes de gastronomia molecular, psicólogos de robô, o cara vai ser um programador, né, da inteligência artificial nos robôs, técnico de veículos autônomos, consultores genéticos, enfim, mentores de dados pessoais. Eu tenho um monte de profissões novas que hoje em dia parece assim inimaginável a gente pensar que elas vão existir, tá? Mas é o futuro. Por exemplo, se hoje eu tenho um carro a combustão, eu tenho mecânicos para isso. Aquele mecânico que não está ligado que os veículos estão mudando e que os veículos elétricos estão chegando aí e ele continuar só na mecânica dura e pura, ele vai estar obsoleto daqui a um tempo. Por quê? Porque os carros do futuro aí, os carros do futuro não, já da realidade praticamente, são basicamente todos elétricos. Depois eu vou ter os autônomos, então, poxa, eu preciso me atualizar. Então vocês entendem que o resumo de toda essa nossa aula é a seguinte: aquilo que a máquina faz repetitivamente, ela veio para livrar o tempo do ser humano. O ser humano hoje não precisa mais perder tempo fazendo aquela coisa repetitiva. O ser humano hoje tem mais trabalho, tem mais emprego e tal, se ele for para aquelas tarefas mais nobres, aquelas tarefas que exigem pensamento. E mesmo aquelas tarefas que parecem ser repetitivas, se ainda não tem uma máquina fazendo, é porque elas exigem um conhecimento, um intelecto
maior da pessoa. Então eu preciso que essas pessoas estudem, que essas pessoas se qualifiquem. Certo, gente? Bom, resumo de tudo isso, então, tá aí. A ideia é que a gente possa, que ao ouvir, que ao terminar esse vídeo aí, você consiga pensar na importância que tem o teu intelecto, a importância que tem o fato de que nós vamos trabalhar por mais tempo, né, do que antigamente se trabalhava. Então, por isso eu preciso fazer algo que eu goste, algo que eu me sinto bem, até porque eu vou ter que estudar o resto da minha vida para me manter atualizado, para me manter no mercado de trabalho. Ok? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, deixa teu comentário aí e muito obrigado por ter chegado até aqui conosco. Um grande abraço!